Shalom, shalom. Ai, peraí. Tá com esse baita desse eco. Tira esse som daqui. Depois eu corto no fim. Shalom, Shabbat Shalom. Bem-vindos a mais uma Parashá, um encontro com Deus, um encontro com a Torá, um encontro com as Escrituras, um encontro com o Espírito da Sabedoria. Estamos mais uma vez aqui com o apóstolo Nelson, mestre das Escrituras, meu vizinho, como bons amigos de mais de 20 ou 30 anos, pelo menos, 30, né? E vamos fazer juntas meditações dessa paraxá. Hoje uma paraxá extensa. Quantos versículos, Nelson? Parashá Bo, 105 versículos. Começa no Êxodo capítulo 10 e vai até o capítulo 13, verso 16. É longa, então? É longa. Nós vamos tratar, então, das 3 últimas pragas. Vamos tratar da Pessach, o cerimonial de Pessach, a saída do povo do Egito, e a ordem de consagrar os primogênitos. Então, são os assuntos principais que serão abordados. Trataremos das 3 últimas pragas. Na verdade, sinais que visavam demonstrar a Faraó o poder de Deus para quebrar aquele orgulho empedernido dele, mas ao mesmo tempo mostrar para o povo de Israel a grandeza do seu Deus. Resumidamente, então, essa é a nossa missão de hoje. Oremos. Pai Celestial, nós entregamos este estudo e esta hora ao Senhor, pedindo a bênção de sermos bem claros, de sermos visitados pelo seu Espírito de sabedoria, de ter acesso à luz inacessível, a luz que emana do trono, da árvore da vida, do Cordeiro, que emana de Yeshua, para que nós tiremos lições práticas, não só para sabermos história antiga, mas conhecermos o Deus dos antigos e como é o seu coração. Como o Senhor espera de nós, que essa paraxá não seja revisão histórica, mas seja, Deus, um alinhamento de nossa vida. Sejamos nós, Senhor, aqueles que não teremos o coração endurecido, que saibamos que o seu nome é grande e glorioso, o Faraó soube por meio da dor e do sofrimento e da perda, mas que, ó Senhor, nosso temor cresça em ver a sua gloriosa mão e assim poder não sofrer o dano para poder rendermos ao Senhor, mas ceder ao Senhor de amor, por amor e pelo temor. Ensina-nos, ó Pai, a andar nas Escrituras e ensina, Senhor, a viver os dias sabendo relacionar com o Senhor e dar glória ao teu santo nome. Nossa petição é essa, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Começamos então? Então, queridos, a 8ª praga, ou 8º sinal, podemos imaginar assim Moisés e Arão caminhando juntos, não apenas com a vara ou com o cajado com o qual faziam os sinais, os milagres, mas como uma espécie de bandeira, porque esse é o entendimento da palavra para os egípcios, praga, para nós, sinais maravilhosos da parte do nosso Deus. Quer iniciar a primeira menção? Vamos Então são então os fazer a gafanhotos. primeira leitura. Êxodo capítulo 10. E disse o Eterno a Moisés: vai ao Faraó, pois eu fiz endurecer seu coração e o coração de seus servos, para pôr meus milagres entre eles. Essa é a primeira finalidade. A segunda, e para que contes, testemunhes aos ouvidos de teu filho e do filho de teu filho, como me burlei do Egito e os meus sinais que fiz no meio deles, e sabereis que eu sou o Eterno. E vieram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe:
Assim falou o Eterno, Deus dos Hebreus: até quando recusas dobrar-te diante de mim? Envia o meu povo para que me sirva. Porque se te recusares a enviar o meu povo, eis que eu trarei amanhã gafanhoto em tuas fronteiras, e cobrirá a vista da terra, e não se poderá ver a terra, e comerá o resto do que vos ficou da chuva de pedras, e comerá toda a árvore que vos cresce no campo, e se encherão tuas casas, as casas de todos os teus servos, e as casas de todo o Egito, como nunca viram teus pais, e os pais de teus pais, desde que estão sobre a terra até este dia. E virou-se e saiu de junto de Faraó. E disseram os servos do Faraó para ele: até quando será isto um impedimento para nós? Envia os homens e que sirvam ao Eterno seu Deus. Ainda não sabes que está perdido o Egito? E fizeram voltar Moisés e Arão diante do Faraó. E ele disse-lhes: servir ao Eterno vosso Deus. Quais são os que vão? E disse Moisés: com nossos jovens e com nossos velhos iremos, com nossos filhos e com nossas filhas, com nossos rebanhos e com nosso gado iremos, pois temos festa do Eterno. E disse-lhes: seja o Eterno assim convosco, quando eu vos enviarei e a vossas crianças. Olhai que o mal está em frente a vossas faces. Não deve ser assim. Ide, rogo, vós os homens, e servir ao Eterno, que é isto que procurais. E expulsou-os da presença do Faraó. Queridos, a partir dessa praga, da oitava, o coração de Faraó começa a amolecer. Os seus servos, os seus conselheiros estão preocupadíssimos. O Egito está falindo aos poucos. E eles aconselham o Faraó: libera, deixa-os ir. Mas aquele orgulho notório desde a primeira praga ainda está ali, firme no coração de Faraó. E ele permite, sim, que Moisés vá com os homens, porém as crianças ficam. Olha que cilada ele estava armando. Parece os dias atuais, querendo vacinar a criança. Ou seja, libero uma parte, mas quero pegar outra, né? Claro, não é uma comparação perfeita, mas lembrando. E, como você disse, a dureza de um homem é algo difícil de quebrar. O Leviatã é que impõe o orgulho, e o orgulho é o que precede a queda. E o orgulho talvez seja a antítese do céu. O céu é um lugar de pensar no outro, amar a Deus e o próximo, enquanto que o orgulho é não me dobro, porque eu sou Deus e tenho que servir a mim mesmo, né? Sabe que, enquanto eu estava estudando essa paraxá, me veio à mente Provérbios 29:1. Sim, Lá está escrito: o homem que muitas vezes repreendido é verdade. endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. É o caso do Egito, na figura do faraó. Dois pontos que inicia essa paraxá, dois propósitos que Deus diz, né? O primeiro é para o duro de coração e o segundo é para o seu filho, da geração, ou seja, Deus faz um milagre, faz sinais para quebrar as pessoas duras e para que os pais contem aos filhos para que eles conheçam o Eterno. Esses dois propósitos a gente encontra aqui no início da Paraxá Bo, Paraxá Vai. Deus com essa informação a Israel, a Moisés. Sabe que interessante? No Paraxás anteriores, capítulo 3, quando da chamada de Moisés, o Moisés melancólico, temeroso, voltar ao Egito, da onde eu saí foragido, aquela coisa toda, eu tenho aprendido ao longo da minha vida que, se por um lado os gregos buscam sabedoria, os judeus buscam Judeus. sinais. E Moisés aproveitou essa ocasião
e queria saber o nome do Senhor. Olha o que o Senhor responde para ele, capítulo 3, no verso 12. Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo. Tipo, Moisés, você não estará nunca sozinho. E isto te será por sinal que eu te enviei. Dois pontos. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Quando eu li essa passagem, Hum, eu me pus a rir. Senhor, mas cadê o sinal? hum. O sinal viria depois que Moisés tirasse o povo do Egito, depois que ele obedecesse incondicionalmente ao Senhor, que estaria todo o tempo com ele. Só depois, quando eles chegam ao monte, ali eles adoram, ali se cumpre esse sinal. Interessante isso. Hum. Então, esse sinal, ele Não era para foi aquele localizado momento. no tempo, no futuro. Olha, Moisés, eu vou te dar o sinal. Mas não o sinal que você está querendo agora. Primeiro você vai me Entendi. obedecer. Deus prometeu no sinal, mas só lá no Sinai Só no Sinai. que o sinal Exatamente. seria sinalizado. Entendi, entendi. Então é uma palavra para um cumprimento futuro, né? Bom, então a terra encheu-se de gafanhoto, conforme foi prometido, né? E o resultado desses gafanhotos foi mais uma destruição. Há um comentário de que as três últimas pragas elas têm algo em comum, que é a escuridão, que é o fato de não se ver a terra. Ou seja, a nuvem de gafanhotos também parece que provocou algum nível de escuridão, não tão intenso. Então começou, né? Nós vamos ver o que é paralelo nas três, você vê que tem uma escuridão de gafanhotos. Cobre a terra que não se vê nem a terra direito. Depois, você tem as trevas, que nós vamos ver que vai ser uma passagem rápida. Aí sim, 3 dias Aí de trevas intensas. a nona praga, 3 dias de trevas intensas. Diz o texto, nós não precisamos ler todo, de que não podiam se movimentar e um companheiro não ajudou o outro, uma pessoa não socorreu a outra. Alguns comentaristas dizem que essa era a natureza do Egito, ou seja, cada um para si mesmo, devido ao egoísmo. E o terceiro nível de trevas, de praga, é que dá meia-noite, né? Vai ter um comentário quase meia-noite ou meia-noite, ou seja, vai ser novamente uma ação noturna, uma ação nas trevas, e dessa vez uma treva espiritual. Além da noite, uma treva espiritual. Então você vê que até a sétima praga foi um tipo de trabalhar de Deus. Da 8, Oitava em 9 diante, e 10 os 3 vai últimos. escurecendo e vai ficando insuportável ao ponto de realmente quebrar pela morte, quebrar o ego Reino das trevas. do reino das trevas. Agora, olha, Aliás, o reino das trevas foi atingido foi pelas atingido trevas. pelas trevas. Agora, olha só que interessante. Se nós fizermos um paralelo com a criação, os três primeiros dias da criação, olha só que coisa. Hum, No primeiro dia, Gênesis 1:3, haja luz e houve luz. Estava tudo escuro, sim, iluminou. começa com luz para Segundo tirar dia, as trevas. criação dos céus. Terceiro dia, terra e vegetação. Agora, Inverte. inverte, de trás para frente. Vamos lá. Gafanhotos comem tudo que a terra produz. A terra Tinha foi atingida, produzida e agora agora está sendo atingida. improdutível. Na escuridão, Moisés levanta o seu cajado na direção do céu. Exato. E a luz é engolida pela escuridão. Foi o inverso. Inverso. Quer dizer que estava recriando, Deus estava recomeçando uma história. Talvez seja por isso que ele fala: de agora em diante, esse será o primeiro mês. É, Porque, esse é o abelha. né, o Nissan, que é o mês da Páscoa, é determinado pelo Senhor início de um calendário espiritual. Exatamente. Enquanto que a Terra já tinha um calendário que começava lá em Tishrei, primeiro Tishrei, que é o mês do aniversário da Terra.
Então já existia um calendário Da criação da criação do homem, criação do mundo. É considerado a criação do mundo o calendário que começa em Rosh Hashanah, no primeiro dia de Tishrei, que depois lá no 15º é comemorado a festa das cabanas, a festa de Sukkot. Mas esse mês agora é substituído. Em Êxodo 12, que nós vamos ver, nessa paraxá, Deus recomeça. Então, essa colocação sua de que parece-nos que há uma conexão, uma de reversão uma conectada. inversão com Gênesis capítulo 1, é visto aqui nessa paraxá boa como um reinício. Reinício. Só que é um reinício Começa voltando ao estágio das trevas, né? Porque lá em Gênesis, o capítulo 3 menciona que eles saíram da presença do Senhor, Uhum. foram expulsos. Aqui, o Senhor os está tirando dessa condição, inaugurando a libertação depois de 430 anos de escravidão. De escravidão. Quer, Muito quer interessante. dizer que então nós estamos aqui num Gênesis inverso aqui, começando o Êxodo com essa é uma observação fantástica, porque vai começar então o plano prometido em Gênesis 3. Agora ele vai ter o primeiro sinal de cumprimento, ou seja, vai começar uma libertação do Egito, libertação das trevas, libertação de um reino espiritual que havia prendido o ser humano e que agora Deus dá o primeiro raio, dá o primeiro ato de grande libertação da humanidade, libertando um povo chamado Israel, para eles dali sair o libertador para toda a Exatamente. humanidade. E o destino, 3 dias, caminho do deserto, para preparar uma festa para o Senhor. O Senhor se manifestaria a eles lá no monte, cumpriria aquele sinal prometido a Moisés em Êxodo 3 e haveria aquela grande festa. Enquanto eu meditava sobre tudo isso, me chamou a atenção os 3 dias de intensa treva sobre a Sim, terra do sim, Egito. a nona Olha praga. só que interessante. Se eu for me basear em Gênesis 22:4, naquela ocasião que que Abraão de madrugada sai com o filho, com os servos e não fala nada com a esposa. Uhum. No terceiro dia da caminhada, ele levanta os olhos e vê o destino dele. O que ele fala para os servos? Ficai aqui, eu e o mancebo iremos, Iremos e adoraremos e tornaremos a vós. exato. Então eu percebi que há segredo no terceiro dia. Uhum. Escuridão no Egito, 3 dias. Trovões e relâmpagos no Sinai. O povo 3 dias. preparado, 3 dias. Deixa meu povo ir, caminho do deserto. 3 3 dias. dias. Fui mais longe. Saindo um pouco da Paraxá, me recordei de Neemias. Quando ele chega na Jerusalém toda destruída, ele faz uma espécie de mapeamento noturno. 3 dias, para depois ele se reunir com os magistrados. Eu me lembrei também de Esther. 3 dias Mediante de aquela jejum. situação terrível, ela jejua, ela muda suas vestes, só então ela se encoraja e vai ao encontro do rei. Eu me lembrei dos discípulos no caminho de Emaús. Já é hoje o terceiro dia e nada até agora. Eu me lembrei que o Senhor ficou retido 3 dias. 3 dias. E eu me lembrei de Paulo, que depois que caiu do cavalo, 3 3 dias. dias cego. Cego. Escuridão. Escuridão. Quanta coisa, hein? E interessante que todos esses exemplos citados por ti, além desses 3 dias, eles são eventos gigantescos e marcantes para um futuro de liberdade. Exatamente. O posterior é tudo liberdade. Tudo ligado. Esther, 3 dias para depois libertar os judeus. Paulo, 3 dias para ele se libertar. Né? Yeshua, 3 dias para depois libertar toda a iniquidade da humanidade. Ou seja, esses 3 dias de preparo apontam para esses 3 dias de trevas do Egito, quando posteriormente viria a grande liberdade e os grandes libertadores da história, né?
E nesse Até o ponto, Jonas ficou 3 dias exatamente, para bem lembrado, depois salvar uma cidade inteira. É um símbolo exatamente. de salvação da humanidade pós 3 dias de escuridão. Há segredo no terceiro dia. Mas eu me lembrei que exatamente a partir dessa oitava praga, Faraó foi como que tremendo na base. Mas, por outro lado, meus irmãos, Moisés permaneceu firme, Aleluia. inabalável. Não, os homens vão tudo, vão as mulheres, vão as crianças. Não, o gado fica, nem uma unha fica, não fica nada. Nada. Oh, Essa expressão não ficará uma unha sequer. Ele sabe que eles vão sair, mas era um rabino da interpretação que ele quer dizer: eu não sei que tipo de sacrifício, oblação, oferta que Deus vai pedir. Então eu tenho que ter todos aqui para todos, estar todos, todos. disponível para o Senhor. Não fica nenhum objeto, não Fica fica nada. nada. Eu achei isso. Ah, e mais do que isso, além de não ficar nada que é do meu povo, vocês vão despojar os egípcios. Amém. Afinal, cá entre Amém. nós, 430 anos de trabalho pesado, escravidão terrível, sair de lá sem indenização, sair de Não. mãos abanando, Tem que ter não uma, dá, tem né? que ter uma Não dá. indenização gorda. Tem, tem. Ouro, prata, tecido, tudo caiu na graça. E interessante que eles não precisaram pedir, O suplicar, povo estava dando. exigir. O povo egípcio liberalmente, Deus tipo, tocou. olha, toma, toma, vai embora, vai, Sai vai, sai, daqui, foge. sai. A razão qual que era? Segundo os comentários, era se morreu o primogênito da casa, mais uma praga que tiver, morre todos nós. Foi a conclusão que eles chegaram. Primeiro vocês destruíram os bens e a propriedade. Agora chegou na vida de da casa. Próximo passo, não sobra ninguém. Toma e vai embora. Essa foi a motivação assustadora, terrorista, foi um terrorismo. E mais do que isso, os egípcios perceberam que Faraó, considerado o símbolo máximo do Egito, estava sendo atingido também. E mais do que ele, os deuses do Egito. Nessa Os deuses paraxá do fica Egito. claro isso, né? Fica. Por Deus vai usar exemplo, essa a dos frase. gafanhotos, quem foi atingida? A deusa Ísis. Aí que Chegou a vez dela. chegou a vez da maioral. Depois, nas trevas, foi Ra. Ra, que é considerado o deus Sol. O Sol perdeu seu brilho, as trevas cobriram Apolo, tudo. E, finalmente, na morte dos primogênitos, aí o grandão deles, Osíris. Osíris foi atingido. Vamos aproveitar e fazer uma revisão dos Vamos, 10 deuses. Pode fazer. posso fazer. Então, vamos lá, queridos. Na primeira praga, quando as águas foram transformadas em sangue, Rap, a deusa protetora do rio Nilo, recebeu juízo. A segunda praga, praga das rãs, Requete, deusa da fertilidade, representada exatamente pela figura de uma rã, sofreu juízo. Terceira praga dos piolhos. Essa praga foi interessante porque ela impediu que os sacerdotes, os magos, para não dizer os feiticeiros do Egito, não conseguissem repetir esse milagre. Eu queria parar um pouquinho aqui Fica à vontade. para nós comentarmos um pouco acerca da origem do que nós conversamos outro dia sobre Hum, ah, tudo aquilo que nós importamos, que nós dizemos da África, hum, mas que particularmente veio do Egito. Egito é cabeça da da África. África. Sim, na paraxá passada, nós falávamos muito sobre Torá, cumprimento de Torá, e para vencer os deuses do Egito. E nós, voltando aqui uma experiência muito marcante, foi nosso relacionamento com Lins, com Jusce, com a Igreja Hesed, que vivencia a Torá por 18 anos na Bahia. E Deus mostrou que precisava ser lá para ter esse início e esse confronto, porque lá é onde estava alojado
a estrutura espiritual antagônica, a estrutura espiritual que sustenta o reino das trevas com toda a força. E o que é? Religiões afro. Por que está na Bahia? Porque foi o lugar colonizado e veio. Agora, por que tem que ser Torá para lidar com a religião afro? Foi onde Deus nos trouxe esse entendimento de que não é exatamente religião afro que estamos enfrentando, mas exatamente o Egito, porque o Egito era a cabeça, é a cabeça da África, e essa religião afro que tem no Brasil nada mais é do que a mesma estrutura dos deuses do tempo do faraó. Só está com outros nomes, mas essa lista, eu poderia bem, eu não quero citar o nome das religiões para evitar ataques desnecessários e afrontas, mas todos sabem qual é a religião, as religiões afro que estão aqui sediadas no Brasil e que hoje praticamente não tem mais força nem sequer na África, segundo próprios praticantes que foram para lá e falaram: você não tem mais aquela religião de origem, mesmo como tem no Brasil, que aqui parece que eles vieram para se alojar aqui, e aqui se tornou, o Brasil se tornou o Egito. E isso fica claro depois quando chega a construção de Brasília, que já é a terceira capital, passando por Salvador, Rio de Janeiro e Brasília, você vai ter toda a estrutura que Juscelino fez, ele foi buscar no Egito, para honrar os deuses do Egito. Ele constrói toda a arquitetura baseado na estrutura de Akhenaton, que mudou a capital do Cairo, não lembro bem para onde. Akhenaton era adorador do sol e construiu Brasília em moldes totalmente egípcios para adorar o sol, a Ibis, o avião, que não é um avião, é uma ave, a Ibis. E está toda essa lista desses 10 deuses vieram para o Brasil e se consolidaram e transformaram o Brasil no Egito. Portanto, Deus está levantando a igreja brasileira há alguns anos para se comportar como Israel, na unção do libertador de Israel, e graça resta para enfrentar, pela obediência da Torá. É a única maneira, mudar a cultura trazer a cultura do reino do céu através de Torá, prática de Shabat, prática de festas, é a única forma que nós vamos ver destruído toda a malignidade dos falsos deuses que estão no Brasil, que nada mais é do que os mesmos que estavam no Egito e que são confrontados pela mesma unção que estava sobre Moisés e que agora está sobre os observadores de Torá, os que guardam os mandamentos e que têm a fé no Cordeiro, que tem o selo do sangue do Cordeiro, que agora nós vamos entrar nesse assunto. Então, por conta de tudo isso, então nessa terceira praga dos piolhos, os magos, os feiticeiros, receberam juízo. Certo. Depois vem a quarta praga das moscas. Aí sobrou para Beuzebu, considerado o senhor das moscas. A quinta, peste nos animais. Amon, considerado protetor dos animais. Na sexta, as úlceras, aquelas feridas. Tifon, que era o deus que protegia o povo egípcio contra feridas. Na sétima, Saraiva, a chuva de pedra, granizo. Serafins, protetor das lavouras. Não confundo com anjos. Eles foram ajuizados. E agora entramos nas três últimas. Na oitava, Ísis, a protetora de toda a vegetação. Os gafanhotos comeram tudo. Sobrou nada. Nona, trevas. Ra, o Deus Sol. 3 dias de intensa trevas sobre a terra, menos em terra de Goshen. E finalmente a 10ª e última, morte dos primogênitos. O primogênito de Faraó foi o primeiro a morrer, e depois foram morrendo de todos os demais. Ou seja, Osíris, a divindade de Faraó, considerado o doador da vida, também recebeu forte juízo da parte do Senhor. Se não me engano, nessa Parashabô,
Deus fala claramente que ia ferir os deuses do Egito, Os né? deuses do Não Egito. tem um versículo que fala, não sei se você chegou a notar isso, eu notei na hora que estava fazendo o estudo e não lembro qual é o versículo agora, onde Deus deixa claro que ele ia ferir os deuses do Egito. Bom, nós falamos muito isso na paraxá passada, só estamos revisando aqui os 10 agora, mas realmente eu me lembro que o Senhor fala isso, que ele feriria os deuses do Egito. Nós acharemos. Vamos ver um pouco sobre, então, esta capítulo 12, aonde começa, então, esse será para vós o principal dos meses. Essa parte é tão importante por causa do calendário espiritual. Falou o Eterno a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês seja para vós o princípio dos meses, seja ele para vós o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, tome para si cada homem um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Então, aqui a ênfase é num cordeiro. Verso 5 ele diz que tem que ser sem defeito, ele tem que ser comido, macho, idade de 1 ano. Será para vós dos carneiros e das cabras a vez de tomá-lo, e será por vós observado até o dia 14 desse mês. Ele é pego no dia 10, fica até o dia 14. Os 3 dias seguintes são observados. E os 3 dias de observação, exatamente. Então ele é pego num dia e observado 3 dias. E o degolará toda a assembleia da congregação de Israel pela tarde. Toda a congregação é que degola. E tomarão do sangue, porão sobre os 2 umbrais e sobre a verga das portas das casas em que o comerão. Comerão a carne nesta noite, grelhada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas o comerão. Não comais dela mal passada no fogo, nem cozida na água, mas grelhado ao fogo será o cordeiro inteiro, com a sua cabeça, seus pés, suas entranhas, e não farei sobrar nada dele até amanhã, e a sobra dele pela manhã a queimareis no fogo, assim o comereis. Vossa cintura cingida, vossos sapatos nos pés, vossos cajados em vossas mãos, comereis com pressa. Pessah é para o Eterno. O cordeiro inteiro era para ser comido. São, Não apenas partes. São muitos detalhes. Simbolizando aí, entre outras coisas, a unidade de toda a nação. Toda a nação deveria participar. Existem uns paralelos com o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro Yeshua. Sabe que Jesus morreu numa Páscoa, né, cumprindo exatamente esse ritual. Qual é o ritual? 10º dia entra na casa, a casa Jerusalém, que é celebrado como domingo de Páscoa. Domingo do Ramos, é o dia de Ramos, o dia que o Cordeiro foi recebido. Ele entra em Jerusalém, o povo o aclama. 3 dias ele fica dentro de Jerusalém. O que eles fazem com esses 3 dias? Examina. Você pode observar em João capítulo 13 em diante, aliás, 13 já é a Páscoa, 12, 11. Olha os versículos de João, o Evangelho, e olha os versículos também de Mateus, e você vai ver uma coisa curiosíssima. Esses 3 dias que o Cordeiro é examinado, Jesus foi examinado. Nesses 3 dias, chegaram para ele e disseram: Olha, se uma mulher casou com um homem e morreu, e ela foi, casou para cumprir a lei do levirato com seu irmão, ele também morreu, enfim, passou 7. Qual será o marido dela aí na ressurreição? Aí, essa turma que perguntou eram os saduceus que não criam em ressurreição. E ele fala que vocês erram por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus, né? E no céu não se casa e não se dá em casamento. Então, ele responde dessa maneira: vem o pessoal que quer pegar ele contra Roma. Aí ele diz: é lícito pagar imposto? Aí eles examinam ele fala: dai aqui a moeda, de quem é a esfinge que está aí? É de César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles passam o tempo todo fazendo testes em Jesus 3 dias.
E em todas as vezes, eles respondem a mesma coisa. Respondeste bem. Respondeste certo. Não tem culpa. E por fim, levaram ele para Pilatos e Pilatos disse: Não vejo defeito. Não tem perna quebrada, não tem bicheira. Esse cordeiro está perfeito. Perfeito. E toda a comunidade o matou à tarde gritando: Crucifica, crucifica, crucifica. Ou seja, a Páscoa foi cumprida detalhe por detalhe, profeticamente em Yeshua, o Mashiach. Agora, uma curiosidade no hebraico. Agora eu vou mostrar uma coisa que assusta os teólogos aí, que ninguém teve resposta ainda, que é isso aqui, ó. A tradução, mesmo na Torá, estou aqui com Torá judaica, tá bom? Olha como que eles traduzem o versículo 3. Falar a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 desse mês, tome para si cada homem um cordeiro para cada família. Agora, olha como é que está em hebraico. Eu vou pegar só a palavra mais importante aqui, onde eu quero mostrar uma tradução que não pode ser traduzida como foi traduzida aqui. Vaiomer Adonai El Moshe. Disse o Senhor. Não é mais para cá. Verso 3. Eu estou no 1, 3, 3. Israel. Aqui. Devru el kol Adam Israel lemur beasher lechodesh hazeh. Neste mês, veicru, peguem, no plural. Esse lakarrat é pegar. Quando eu digo ikru, é vocês peguem. Eu estou falando para o coletivo, tá? Porque eu tenho a terminação do verbo me indica isso. Lahem, para vocês, ou para eles. Ish se. Ish é homem, e se é cordeiro. Pensa comigo. Peguem para eles homem cordeiro. Literalmente é isso que está escrito. Homem cordeiro. Não está escrito para cada homem um cordeiro. Não tem essas palavras. Porque já está escrito peguem no plural. Já está escrito peguem para eles. Para eles o povo. Foi dirigida à família, aos chefes Exatamente. das casas paternas. Então está dirigido a um grupo coletivo. Não está dizendo para cada homem. Aqui está dizendo assim. A tradução está dizendo assim. Tome para si. Não existe essa palavra aqui. Não está escrito tome para si. Aí está dando a entender que é para uma pessoa. Exato. Não, é para uma coletividade. E para pegar o homem cordeiro. O homem cordeiro. Não era um cordeiro. Não era um cordeiro, é pega o homem cordeiro. Alguns traduziram assim. Tem várias saídas para isso. Primeira tradução que dizem que cada homem um cordeiro. Não é verdade. Outros pegam a seguinte, e isso porque já está dizendo que é por família. E aqui outros pegam e dizem assim, no lugar de ish, que é homem, peguem para vocês homem cordeiro. Agora, então o que eles colocam? Cordeiro macho. É outra tradução. Só que macho em hebraico é zahar. Toda a escritura não aparece ish. Olha que mistério está nesse texto. Peguem para vocês ou para eles o homem cordeiro. Ixi-sé. Essa é a única vez na escritura que vai aparecer a expressão homem cordeiro. E você só vai ver algo parecido na boca de João Batista, dizendo: quem é esse? Eis o cordeiro. Estava mostrando para um homem. Não é muito interessante? Identificou o cordeiro homem. O cordeiro homem. Não é cordeiro macho. Porque macho é zahar, fêmea é nekevá. Toda a escritura que apareceu para dizer. E essa interpretação de João 1, 20, 27, 29 e 31 está de acordo com Isaías 53.
O cordeiro, O né? cordeiro que vai para o Que vai para o matadouro. matadouro, que é homem. Qual é, qual é a grande dificuldade do nosso povo Israel aceitar isso? Ou aceitar que exista sacrifício humano para a redenção? Justamente porque Abraão, ao levar Isaac, dizem que Deus estava ali findando um costume pagão tão baixo de oferecer pessoas como sacrifício. E que Abraão, então, e é verdade, porque o povo de Israel e toda a teologia de Israel nunca vai ter sacrifício humano para a redenção. Sim. Então, nesse ponto que se nega o fato de usar um ser humano para sacrifício para salvação de pecados. Essa é a dúvida teológica deles. É. Agora, também aqui temos um problema teológico grande de tradução de homem-cordeiro. Deveria ter sido fiel ao texto traduzido. Tomem para vocês o homem-cordeiro, não por macho, porque aqui embaixo é que vai estar, ó, aqui ó, no capítulo, ó, no verso 5, está escrito cordeiro, sem defeito, macho. Vamos ver no verso 5 como é que está aqui, no hebraico? Aqui, ó. No lugar da palavra macho, vai Aqui, ó. aparecer Sé, que é cordeiro. Tamim, que é puro. Zahar, que é macho. Sé, tamim, zahar. Ben Shaná, de 1 ano. Tá vendo? Sé, olha aqui. Isso aqui está escrito Ish. E aqui está Sé. cordeiro. Aqui dá novo. Sé. Cordeiro. Tamim. Tamim é puro. Zahar, macho. Então eu não posso traduzir Ish, porque é a palavra para homem, Isha é para mulher. Eu não posso pegar essa palavra e dizer que é Zahar. Também não posso dizer que é o homem que está pegando o cordeiro, porque já está escrito em plural. E o homem aqui está em singular. Peguem para vocês Ishté, homem-cordeiro. Homem cordeiro. Difícil. É É um nó. interessante, ainda voltando a Gênesis 22, aquele cordeiro que foi degolado em lugar de Isaac, ele estava preso por seus chifres, no meio lá Sim, sim, dos sim. galhos de árvores. Sim. Esse não era um cordeiro comum, esse era um cordeiro real. Cordeiro de chifres aponta para o cordeiro real. É mesmo? É mesmo. Esse eu não estudei, mais impressionante. O cordeiro substituto. Dali vem, lá do cordeiro substituto, lá que vem a tradição de tocar o chofar, preso pelo chifre, né? Então, mas aqui temos uma pista, né? Uma pista que ainda não está bem desvendada para quem traduz. Todo mundo traduz achando que está fácil. Ah, não, é porque é para cada homem um cordeiro. Não, não. Ou, então é Zahar, é macho. Não é. A tradução, se for pegar literalmente, é peguem para eles o homem cordeiro. Sacrifica ele. E, admito ou não, houve um dia que foi pego um homem cordeiro e ele foi morto numa Páscoa. Exatamente no 14º dia. Do mesmo jeito que era feito. E aqui, indo para a Brit Hadashah, no Novo Testamento, nós vemos na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, expurgai o fermento velho, o Hanet Azeto, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. E completa, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Então nós vemos o apóstolo Paulo identificando claramente esse cordeiro homem com ele. Paulo, membro do Sinédrio, fariseu de fariseus, compreendeu plenamente que era de Cristo que estava sendo falado. A Páscoa não falava de outro assunto a não ser do Cordeiro Yeshua. Ele não teve dúvida sobre isso. Todos os sinais e pistas históricos apontavam para isso, né? Princípio dos meses. Porque esse agora vai ser o primeiro. Então, por quê? Nota que a primeira criação, como o Nelson sacou assim tremendamente a questão dos 3 dias e da questão das trevas, marca então
o calendário natural, o calendário do mundo. Calendário dos meses. Isso. Fica só um pouquinho mais para cá para você não Sim. ficar fora ali da imagem. É isso aí. Então, nota que o primeiro calendário, o calendário natural do homem Adão. Agora, nós vamos ter um segundo calendário que é marcado pela abertura da liberdade, que vai marcar o tempo da libertação, e a figura principal é o cordeiro que liberta. O sangue do cordeiro marca outro calendário. Não é interessante que também tenha sido a história remarcada antes e depois do Cordeiro Cristo, como um novo calendário começou? Não é interessante que o próprio Yeshua Jesus fala que é necessário nascer de novo? Ou seja, quando você nasce, começa o teu calendário. Quando você nasce de novo, começa o teu segundo calendário. Não para marcar a idade do homem natural, mas para marcar a idade do homem nascido de Deus, o homem espiritual. Por isso, o segundo calendário, ele tem a ver com o novo nascimento. Assim como Israel passava pelas águas e nascia de novo, era o batismo nas águas de Israel, e agora nascia não um Israel natural, um povo natural, mas um povo remido, um povo livre. Por isso, um novo calendário. Daí em diante, a ideia, a liberdade nos traz para um novo, ou o novo nascimento nos traz para a liberdade, ou a liberdade marca o nosso novo calendário. Por isso é que tem dois calendários em Israel. Um princípio com o princípio de Adão, o homem natural, e o outro no Cordeiro, que é o homem espiritual. Um é a nação natural, o outro é a nação espiritual livre. Então, todos nós temos dois calendários. Por isso, estamos saindo lentamente, ensinando sobre o calendário gregoriano e a saída para a gente ir para a nossa nova data, com paraxá, com tribo, com bênçãos, e não mais com signo, com destino maligno, com marcas de iniquidade, mas com a unção do Cordeiro. Essa é a razão. Verdade. Tanto é, retornando àquela explicação de Êxodo, capítulo 3, verso 12, quando Moisés pergunta ao Senhor, de sua chamada, quando ele estava sendo vocacionado por Deus para retornar ao Egito e retirar de lá o povo. Moisés, ele quer credenciais, claro, ele vai como embaixador. E ele pede o sinal. Ele pergunta, Senhor, mas em nome de quem? Quem tu és? Nós já vimos isso na paraxá anterior. O Senhor responde, aquela resposta misteriosa. Certamente eu serei contigo. Moisés, você pode ficar tranquilo, estarei contigo o tempo todo. Para onde fores, o que falares, estarei do teu lado. E isto te será por sinal que eu te enviei. Olha, grava bem o sinal. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Esse monte ficava a caminho de 3 dias e era para ser realizada uma festa dedicada ao Senhor. Qual festa? Festa Shavuot, né? A Shavuot. festa das semanas, que depois é chamada Pentecostes. Exatamente. Então, começa com a festa da Páscoa. E o calendário vai progressivamente nos levando para a segunda grande festa, Shavuot, ou Festa da Semana, ou Pentecostes. E, finalmente, Tabernáculos. São várias festas. Estas são as 3 principais. E tudo está contido, relatado, explicado no calendário de Deus. E as festas nada mais são do que oportunidades de ouro para nos encontrarmos com o Senhor. Amém. Para nos alegrarmos perante Ele. Para testemunharmos a nossa redenção, a nossa libertação do mundo, que corresponde ao Egito, a saída do pecado. E para também levarmos as nossas ofertas, as nossas primícias. Nunca nos apresentarmos de mãos vazias. Ou seja, no calendário espiritual, que também chamamos de calendário bíblico, está contida toda a provisão de Deus para nós, para uma vida de vitória. Verdade. Fora que o calendário ele é um resumo do plano da redenção, né?
Você tem a Páscoa, sai do Egito, que simboliza a salvação, chega ao Sinai e tem um encontro com Deus, que é o fogo, que é o Pentecoste, que é o batismo no Espírito, que é o início do fogo purificador para mudar nossa vida e testemunhar o poder de Deus, e termina depois na festa de tabernáculo, que é saindo da tenda para entrar na cidade. Ou seja, salvação, batismo com fogo do Espírito e final, glorificação do corpo saindo dessa terra e entrando na Canaã, na Jerusalém celestial, deixando esse tabernáculo temporário. Então essas festas apontam a plenitude da redenção, apontam todo o processo da redenção. Por isso, celebrá-las com essa consciência é tão importante e é vivenciar o que o Nelson disse, as provisões de Deus. Deus tem compromisso de nos fortalecer através das suas celebrações, da obediência aos seus mandamentos. E celebrar as festas é um mandamento. Tanto é que um dia desse, lá na festa de Hanukkah, que eu entendi o significado da palavra do versículo a alegria do Senhor é a nossa força. O que é a alegria do Senhor? São suas festas. Toda vez que eu estou celebrando a alegria do Senhor, Ele me fortalece. Estar presente nas festas é o segredo de trazer a força do Senhor. E olha que interessante, o ápice, na festa de tabernáculos, Zacarias capítulo 14, verso 16, olha exato. assim. Então, todos os que restarem de todas as nações, aí já é um convite a nível universal, que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o Rei. É uma festa o universal. Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. E, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não cairá sobre ela a chuva, ou seja, o avivamento. Não tem. Então, caminhamos para tabernáculos, que é uma festa em conclusão, que ainda não está totalmente acabada. É a única festa que ainda não está cumprida no calendário eterno, no calendário tipológico, profético. E o calendário, por outro lado, forma um ciclo anual para romper com a opressão do inimigo. Começando com a Páscoa, Páscoa. Que é o primeiro passo para romper. Exatamente. É passar o sangue do cordeiro. Aliás, falar em sangue do cordeiro nas vergas, que é a técnica, né, que Deus sinaliza, que ele ia passar com o anjo da morte sobre os egípcios, aliás, sobre todo o Egito, não sobre os egípcios, e pularia a casa que estivesse com sangue. Hoje, o famoso Passover, né? O Passover em inglês ou Pessah em hebraico. Ele vai pesar aquela casa. Eu estive hoje aqui no Parque Centenário, em Mogi das Cruzes, eu vou até pôr aqui no vídeo essa imagem, num portal que os japoneses usam para nas cidades, nas fazendas, nas praças. Eles têm um portal, é o Ori, não sei como que é o nome. Não me lembro o nome técnico desse portal, mas ele é importante. Quando estive na China a primeira vez, também eu vi que as portas da cidade proibida eram todas vermelhas. Os grandes portais gigantescos. E a guia nos falou que eles tinham uma tradição de que o vermelho protegeria contra os maus espíritos. Aí eu disse para ela que essa cultura os chineses tinham trazido dos hebreus. Ela disse, como? Se os chineses são os mais antigos da Terra, não pode ter copiado de ninguém. Aí eu falei para ela, eu tinha uma escritura, eu falei na língua hebraica, aí mostrei para ela e falei, ela ficou assim me olhando e falou, tinha então um povo mais antigo que os chineses? Eu falei, não só tinha, como tem, eles estão vivos até hoje. E foi de lá que os chineses aprenderam com eles. Olha, ela não acreditou, porque na cultura, no que eles foram ensinados, ninguém é mais antigo que eles, nenhuma cultura, eles são milenar, tudo para eles é milenar, né? China, milenar, mas na verdade o Oriente todinho usa essa questão de passar o vermelho na porta por proteção. Isso é muito mais antigo do que a China. Isso me lembra, você poderia comentar um pouco melhor do que eu,
quando o Senhor retorna, coloca os seus pés sobre o Monte das Oliveiras e desce Aham. na direção do Vale do Quidron. Quando ele sobe, Ah, na direção da Porta Dourada, aquilo está travado. Ali do lado do muro tem um cemitério certo. Árabe. árabe. Uma vã tentativa de É, impedir que o Senhor suba e entre na cidade. diz eles que sabem a lei judaica, diz que um sacerdote não pode pisar em cemitério, então fizeram um cemitério para impedir que o Messias de Israel um dia entre por ali. Se tocar, se tornaria imundo, né? É Ele não verdade, poderia. verdade. Agora eu queria que a gente gastasse mais um tempinho fechando essa questão da Páscoa, porque quando chegar a Páscoa nós vamos falar mais especificamente do rito e fazer toda a festa, a cerimônia. Hoje a gente está vendo mais a questão das pragas e como Deus trabalhou para tirar a Paraxabu. Agora uma curiosidade, Nelson. Vamos ver se você mata essa charada aí, o nosso ouvinte. Todas as pragas anteriores, as 9 pragas, elas não chegavam à terra de Gósen. Elas eram objetivas direto para os Todo egípcios, Egito, menos lá. menos lá. Porém, essa não. Essa Essa Deus não, chegou lá. essa Deus falou, olha, essa é para todos. Vai cair sobre todo o Egito. Todo Egito. Vocês não estão protegidos. Incluindo os hebreus que moravam em Gósen. Todo é para todo mundo. Para livrar dessa, tanto faz ser egípcio quanto ser hebreu, é a mesma coisa. Vocês vão precisar do cordeiro. Vocês vão precisar. O que os Por que que, livraria? por que que eles tiveram duas coisas? Que passar sangue do cordeiro e ficar dentro de casa. Não sair debaixo desse sangue. Não sair debaixo dessa. Eu já dei a dica, né? Ficar na casa. Por que que essa praga ela foi abrangente e não foi específica só para egípcios? É uma chave. Porque exigia que cada pessoa tomasse uma decisão pelo cordeiro, de crer no cordeiro, de usar o cordeiro. Precisaria passar o sangue nas veias da porta. E ficar Porque se embaixo não disso. fizesse isso, se houvesse uma negligência, o anjo da Isso, morte isso no meu cercaria. modo de ver, aponta para a realidade de que Tomar posição. seja Egito ou seja hebreu, tem que tomar uma Seja posição. crente ou não seja crente. Vai chegar um tempo em que todos terão que decidir se aceita ou não esse sangue, se é coberto ou não por esse sangue. Não importa se seja eleito, se seja cristão, se tem a carteirinha, o importante é onde está o sangue do Cordeiro. Está na sua vida? Você, qual é a sua relação com esse Mashiach chamado Yeshua? Ele é o teu cordeiro, ele remiu, você tem um cordeiro para apresentar como sacrifício por seus pecados, ou você está tentando justiça própria? Para mim é isso. É interessante observar que estão, estão em questão duas coisas importantes. Primeiro, essa era a provisão, a única provisão de Deus para que o hebreu na terra de Gósen não fosse atingido. Do lado do hebreu, ele deveria crer e obedecer. Ficar Tem dentro que de fazer, casa, não ficar dentro de dá casa, para ser neutro, protegido. não tem Mas neutralidade a nessa hora. proteção, ela seria vista, o sinal estava do lado de fora, nas vergas das portas. É. Ou seja, a eleição não te salva. A eleição te põe num privilégio. 9 pragas te põe em privilégio. Eleitos, Israel é eleito. Israel tem o privilégio da eleição de estar muito à frente. Mas não tem como negar o cordeiro. Isso é forte, não é não? É fortíssimo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não se fala de cordeiros no plural, não se fala de salvadores no plural. É ele. Isso me faz lembrar quando Paulo e Barnabé estavam, se não me engano, em Filipos, lá na terra de Lídia, a Sim. Tecelã, onde as pessoas apontavam para eles e diziam: esses são homens do Deus Altíssimo.
Estava identificando a dupla como servos do Deus Altíssimo. Você lê aquilo, aparentemente nada de errado. E eles vos ensinam um caminho. Um caminho, isso. Um caminho. Se existe um, poderia existir dois, três, quatro ou cinco. Por isso, João 14,6 deixa bem claro que Yeshua, o Messias, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ou seja, ele é o único caminho. Não um entre vários caminhos. Amém. Amém. Está aí o Cordeiro apresentado a você que ainda não tomou a decisão de crer nele, confiado talvez em alguns privilégios, alguma paternidade especial, em alguma eleição, em algum cargo. A sinceridade de ter Jesus, de ter o Cordeiro na vida, é a única coisa, é a única segurança para a morte, contra a morte. Contra outras pragas, contra outras coisas, podemos até nos prover de justiça própria, de sabedorias, de algum tipo de privilégio, de não sei nem te dizer, mas o fato é, quando se lida com a morte, com a eternidade, só tem um caminho, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Ishissé, o homem que foi morto e deu a vida no nosso lugar. Nós não temos nenhum santuário para levar cordeiros nesse mundo. Nós não temos altares a não ser um único, no altar superior, que está diante de Deus, o Eterno Elyon, o Altíssimo, e lá está o Cordeiro. E o Cordeiro se chama Yeshua. Yeshua, Hamashia, o Salve. Cordeiro Homem. Homem. E nós que tivemos o privilégio de reconhecer isso, de confessarmos nossos pecados e de abraçarmos pela fé o sacrifício que ele fez a nosso favor. Olha quantos privilégios. Nós passamos das trevas para a luz. Primeira coisa. Nós largamos aquela vida de escravidão imposta pelo mundo. Nós deixamos as doutrinas e religiões do mundo e experimentamos a ressurreição. Logo nós saímos da morte eterna para a vida eterna. Saímos do deserto, símbolo de miséria, de pobreza, vencendo o Faraó, que tipifica Satanás, para uma vida de abundância que nos aguarda na Canaã celestial. Nós deixamos a nossa casa, nosso corpo, mente e coração, que era suja e que fora contaminada pelo fermento desse mundo, pela atração desse mundo, pela influência desse mundo, para assumirmos o pão asmo, o pão sem defeito, sem fermento, sem mácula, em Cristo Jesus. Tudo isso quando nós invocamos o sangue do Cordeiro. Amém. Deus abençoe, que essa paraxá possa ficar no seu coração gravada, que essa mensagem do Cordeiro seja a mensagem mais importante de toda a Escritura. Começou lá no Éden, quando Deus fez peles de um cordeiro, quando ensinou Abel a dar um cordeiro, Adão, quando ensinou Noé a ofertar cordeiros, quando chegou aqui em Israel, foram salvos pelo cordeiro, e Yeshua é o Ish, o homem cordeiro que tira o pecado do mundo. Que essa paraxá fique resumida nessa lição principal. Tudo por ele, para ele, porque tudo vem dele, voltará para ele, e na hora da morte eterna, nós não precisamos mais ser condenados como primogênitos mortos no Egito. Nós somos salvos pela fé no sangue do Cordeiro. Que o nosso coração seja essa verga e seja esse batente, aonde possa ser aplicado esse sangue remidor. E ao passar o anjo da morte para levar, saiba que aqui tem uma pessoa salva pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Pai Celestial, obrigado pela
por compartilhar até aqui Êxodo capítulo 12, para Shabô, e Paraxá que disse, vai. O Senhor apareceu na Paraxá passada e vai nessa. E agora nós pedimos que o Senhor apareça para cada pessoa e cada pessoa possa ir e resolver isso, resolver diante do Senhor. Se fica e endurece ou se amolece e passa o sangue do Cordeiro em sua vida. Se tira o orgulho espiritual, orgulho, orgulho de pátria, orgulho de família, orgulho intelectual, qualquer tipo de orgulho que impede de se dobrar para o Cordeiro. Que não seja, Senhor, que não seja nenhum dos ouvintes endurecido, mas amolecidos pela obra da palavra, a palavra da fé, ouvindo, crendo, Senhor. Crie, por isso falei. Que eles creiam e digam, Baruch Rabá, Beshem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. Ajuda, meu Pai, o teu povo Israel a conhecer o Mashiach que eles deram ao mundo, que veio como um José, disfarçado dos seus irmãos, mas que